Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e dando então continuidade aí às resoluções de questões de lei dos senos e lei dos cossenos. Essa questão aqui foi uma questão que caiu aí na prova da FUVEST, certo? Essa prova foi a de 2017. Vamos então para a tela aqui do computador, ler a questão e entender, certo? O paralelepípedo reto retângulo ABCDEFGH representado na figura abaixo. Ele tem as seguintes medidas: de A para B, 4, de B para C, 2 e B para F, 2 também, certo? Essas são as medidas. Ele quer então que o seno do ângulo HA chapéu F, quando ele representa o A chapéu, é que o ângulo ele vai estar no ponto A, certo? O ângulo que ele quer determinar. É igual a... Aí aqui nós temos as opções, tudo bem? Um dos pontos aqui que eu vou passar para vocês, que é necessário vocês observar, é o seguinte. Eu vou passar essas observações iniciais, depois peço que vocês dêem uma pausa no vídeo aí e tente respondê-las, certo? Se nós observarmos, o valor 4 aqui que está em AB é o mesmo valor de EF, o mesmo valor de HG e de CD. O valor de FB é o mesmo valor daqui, daqui e daqui, e de 2 é o mesmo valor de BC e de AD, certo? Uma observação que é necessário aí para vocês entenderem melhor. Ele quer o seno do ângulo formado pelo triângulo HAF. Então, HA, AF e fechar o triângulo, tudo bem? Esse, no caso, é o triângulo que ele quer. Ele quer esse ângulo aqui específico, ó, o ângulo em A, certo? Que é o seno desse ângulo aqui. Se nós observarmos, olhando aqui, né, do espaço, olhando aqui de cima, certo? Nós temos o seguinte. A gente observamos que aqui é um triângulo, certo? Olhando de cima, certo? Essa parte aqui é um triângulo. Só que, inicialmente, não temos nenhum dos lados desse triângulo. Porém, se nós observarmos, este valor aqui, ó, de AF, é a hipotenusa dessa parte aqui, ó, dessa parede AEFB, certo? Se nós observarmos, é a hipotenusa desses valores aqui. Se nós observarmos aqui nesta outra reta, AF, se nós observarmos, ela é a hipotenusa dessa parede aqui, EHDA. E se nós observarmos, a reta HF é a hipotenusa, né, desse retângulo aqui, ó, HGFE, certo? Então, o HF, que é o que queremos definir agora, por enquanto, para nós obtermos esses dados, AF e AH, tudo bem? Esses são os dados que inicialmente precisamos. E não temos o ângulo, pois é o que queremos encontrar. Mas nós vamos ter, no caso, 3 lados. E, consequentemente, conseguiremos definir melhor isso. Vamos lá. Após definir isso, nós vamos então redesenhar aqui esse triângulo de forma plana aqui na folha, certo? Para ficar melhor a visualização. Então, verificando aí o triângulo da parte superior, nós temos aqui o ponto A, o ponto aqui no caso H e aqui o ponto F, onde vamos definir AH, AF e HF, beleza? Vamos definir então esses 3 pontos aqui em questão. Sabemos então que o ângulo que queremos definir
é esse ângulo aqui que eu vou chamar de A chapéu, beleza? Para a definição inicial desses termos aqui em questão, a gente, como eu falei, iremos precisar definir o teorema de Pitágoras para algumas partes, certo? Então, pronto. Com essa definição já básica aí, essa definição inicial, eu quero que vocês tentem resolver essa questão aí, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver e depois volta aí no vídeo para verificar, tudo bem? Então, dá uma pausa aí e começa a questão. Voltando então aqui, vamos lá. Eu vou aqui inicialmente definir o AF, AH e HF. Vamos definir esses termos em questão. Vamos primeiro definir o AF. AF será o primeiro termo que vou tentar definir aqui. Então vamos lá. O AF ele é o seguinte, ele é a hipotenusa, AF é igual à hipotenusa do retângulo aqui, o retângulo 4, 2. Então será 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, AF será igual a raiz de 16, que é 4 ao quadrado, mais 4. AF, então, será igual a raiz de 20, beleza? Definimos, então, o valor de AF. Agora, vamos definir o valor de AH. O valor, então, de AH será o seguinte. AH também é uma hipotenusa, né? Desta parte aqui, deste retângulo aqui, é HDE, então, que será igual a 2, que é a base, 2 ao quadrado, mais a altura 2 ao quadrado também. Então, a AH, consequentemente, será igual a raiz de 4 mais 4. Com isso, a AH será igual a raiz de 8. E por último agora, vamos definir então o HF. O HF nós temos o seguinte, HF ao quadrado também é igual. O HF nós temos este retângulo aqui na parte superior, onde nós temos como base o 4 ao quadrado mais a altura 2 ao quadrado. HF, se nós observarmos, né, é a mesma coisa de AF. Então, HF será igual a raiz de 20, beleza? Então, nós definimos aqui inicialmente os três termos em questão. Mas, se nós observarmos e se nós lembrarmos, nas leis dos senos, nós precisávamos, vou escrever aqui, a lei dos senos. A lei dos senos nós temos o quê? A sobre o seno de A, chapéu, é igual a B sobre o seno de B, chapéu, que é igual a C sobre o seno de C, chapéu. Essa, no caso, é a definição da lei dos senos. E a lei dos cossenos, nós temos o seguinte, nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes cosseno de A chapéu, certo? Então, se nós observarmos, para essa situação aqui, para este triângulo, nós temos três lados e nenhum ângulo, certo? Nenhum ângulo. Vou chamar aqui de alfa. Nenhum ângulo. Então, o que é que a gente temos que é mais parecido aí
para a resolução? É a lei dos cossenos, né? Emanuel, mas só que ele quer o seno do ângulo em questão. Vamos definir primeiro pela lei dos cossenos e definir o cosseno desse determinado ângulo e depois fazer a modificação ou a transferência desse valor para a lei dos senos, certo? Como assim, Emanuel? Mais à frente, a gente vamos ver como é que vai ser feito isso. Será realizado através de complemento de ângulo, certo? Pronto, então. Voltando então aqui à tela do computador, eu coloquei aqui os dois dados os três dados, né, que são determinantes para a gente definir a lei dos cossenos. Porém, AF e HF, como eu havia informado, esses dois termos são iguais, né, raiz de 20, e AH é igual a raiz de 8. Então, vamos dar continuidade agora, resolvendo pela lei dos cossenos. Como eu vou reescrever ela aqui, né? A lei dos cossenos é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de A, chapéu. Tudo bem? Então, vamos fazer as substituições dos termos que nós temos em mão. Nós temos em mão o seguinte. O valor que nós queremos, o A, vamos chamar ele de HF. Isso aqui é igual a A. Chama aqui igual a B e vamos chamar aqui igual a C, certo? Vamos agora substituir os termos. A vai ser igual a HF ao quadrado. B vai ser igual a AH ao quadrado mais CAF ao quadrado menos 2 vezes B, que é AH, vezes AF, que é o C, vezes o cosseno de A chapéu, certo? Eu chamei aqui, né, como eu já falei, HF de A chapéu, certo? Que é a mesma coisa, não vai mudar, a única coisa que eu modifiquei foi o parâmetro adotado, tudo bem? Então, substituindo os termos em questão pelos respectivos valores, HF será... Então, nós teremos o seguinte, raiz de 20 ao quadrado vai ser igual a raiz de 8 ao quadrado mais raiz de 20 ao quadrado menos 2 vezes raiz de 8 vezes raiz de 20 vezes o cosseno de A chapéu. Tudo bem? Até aí, todos os parâmetros foram inclusos. Consequentemente, vamos agora partir para o cálculo. Vamos lá. Raiz de 20. Raiz de 20 ao quadrado é o próprio 20, né? É igual a raiz de 8 ao quadrado é o próprio 8. Raiz de 20 novamente ao quadrado, o próprio 20, menos 2 vezes raiz de 8 vezes raiz de 20. Raiz de 8 vezes raiz de 20 tem uma propriedade matemática que multiplicação de raízes é a mesma coisa de incluir a raiz e multiplicar os dois termos de dentro, certo? Vezes o cosseno de A chapéu. Os termos que já estão definidos, vamos retirar eles e passar para o outro lado, subtraindo. Consequentemente, teremos o seguinte: 20 menos 8 menos 20 vai ser igual a menos 2 vezes raiz de 160. Vezes, então, o cosseno de A chapéu. Consequentemente, vamos efetuar a soma desses valores aqui. 20 menos 8 vai dar 12, menos 20
menos 8, beleza? Menos 8 vai ser igual a menos 2, raiz de 160, cosseno de A chapéu. Menos com menos fica mais, não é isso? Este valor que está aqui multiplicando passará para o outro lado dividindo, consequentemente, o cosseno de A chapéu será igual a 8 sobre 2 vezes raiz de 160, certo? Vamos simplificar um pouco mais, né? 8 dá para ser dividido por 2. Ao dividirmos aqui, teremos 4. Consequentemente, isso aqui será igual a 4 sobre raiz de 160. A pessoa pode chegar e dizer, Manuel, mas dá para fazer uma radiciação. Realmente dá. Porém, no caso, essa questão agora, no momento, não é tão relevante. Por quê? Porque vamos precisar definir, no caso, o seno de A chapéu. Então, para nós agora, não é tão relevante essa informação. Mas, como é que a gente vamos definir o seno de A chapéu? Lembrando aí, no caso, referente ao complemento de ângulo, nós temos que... eu acho que vocês sabem que o seno de um ângulo qualquer ao quadrado mais o cosseno de um ângulo qualquer ao quadrado é igual a 1. O ângulo, no caso, é o mesmo, né? Seja ele 30, 60, 120, qual ângulo for. Então, com isso, a gente vamos conseguir definir e determinar isso aqui. Por quê? Porque nós temos esses parâmetros. Vamos apenas realizar a substituição aqui. Seno de A chapéu ao quadrado mais o cosseno de A chapéu ao quadrado é quanto? 4 sobre raiz de 160. Tudo isso aqui ao quadrado igual a 1. Consequentemente, o seno de A chapéu ao quadrado vai ser igual a 1 menos... Vou resolver já aqui direto. 4 ao quadrado dá 16. Né? Já que esse valor está aqui somando, ele ao passar para o outro lado, este valor aqui em questão passará subtraindo, né? E a raiz quadrada de 160, no caso é o próprio 160. Ao realizarmos então essa operação aqui, teremos então 1 menos 16 sobre 160, no caso dá 1 sobre 10, não é isso? Então, realizando a operação em questão, nós temos que seno de A chapéu vai ser igual a raiz quadrada de 9 sobre 10. Por que, Manuel? 9 sobre 10. Porque, no caso, ao realizar o MMC, né? Vamos fazer aqui. Aqui a gente vamos ter, como só temos um valor, teremos aqui a substituição por 10 direto. 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 10, 1. Multiplicado por 1, o próprio valor mesmo. Então, 10 menos 1, 9 sobre 10. E como o valor aqui estava ao quadrado, passamos para o outro lado realizando a raiz quadrada. Consequentemente, o seno de A chapéu vai ser igual a raiz de 9 sobre raiz de 10. Então, nós temos a raiz de 9 é quanto? A raiz de 9 é 3. E a raiz de 10? Raiz de 10 não tem raiz exata. Então, consequentemente, o seno de A chapéu, que é igual ao seno de A
H A chapéu F é igual ao seno, né, de A chapéu, como a gente já havia determinado anteriormente. Então, consequentemente, nós temos como resposta 3 raiz de 10, que é a letra E, beleza? Essa questão é uma questão bem longa de ser resolvida, é uma questão que requer aí alguns conhecimentos iniciais, certo? Mas, porém, não é uma questão difícil de resolução, mas requer esses conhecimentos fundamentais, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos aí na próxima videoaula.